Vocês gostariam de estar sempre se sentindo em paz, mesmo apesar de todo o tumulto que parece que a gente está presenciando? Eu te faço essa pergunta porque ainda tem muitos de nós que resiste e pensa como que eu posso estar em paz com tudo que eu estou vendo lá fora, com tudo que eu estou vendo no mundo. Tudo bem, esse irmão, essa irmã que ainda pensa assim e ainda resiste, ainda acha que não é possível estar em paz devido ao que a gente vê no mundo, mas a gente vai falar hoje com você que acha que tem que ter um outro jeito, que gostaria muito de se sentir em paz, apesar do tumulto que parece que tem no mundo, de toda a dor e sofrimento que parece que tem no mundo. E é sobre isso que Jesus fala nessa lição tão linda de hoje. Sejam muito bem-vindos, então, a mais uma lição de Um Curso em Milagres pela jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick, o nosso maior professor de Um Curso em Milagres que a gente já teve até hoje. Sejam bem-vindos ao canal, você que está chegando agora. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de espiritualidade, de despertar da consciência, de despertar espiritual, você que se sente chamado pela voz do Espírito Santo, pela voz de Jesus, que gosta dessa linguagem, que se identifica com essa linguagem cristã. Para você que também não se identifica com a linguagem cristã, mas consegue perceber a universalidade da linguagem de Um Curso em Milagres. Se inscreva aqui no canal, acione o sininho das notificações para que o YouTube te avise a cada nova aula que chegar no YouTube. E essas aulas são diárias, momentaneamente, nessa jornada que a gente está fazendo de volta para casa, porque é uma lição por dia, são 365 lições e a gente está hoje na lição 109. Então, a cada dia, uma lição nova. Sejam bem-vindos também, meus queridos que estão comigo aqui sempre, desde a primeira lição. Gratidão por estar aqui comigo, porque isso me dá ainda mais alegria, mais ânimo de seguir adiante. E agora a gente faz aquele nosso momentinho de entrega a Jesus, ao Espírito Santo, onde a gente entra na sala de aula com eles e entrega a eles toda a nossa disponibilidade, toda a nossa honestidade com a gente mesmo e com eles, e toda a nossa capacidade de aprender o curso de Jesus. Sempre é bom aquela respirada mais profunda, para que a gente acalme e baixe a vibração dos pensamentos. A gente deixa o ego do lado de fora da sala de aula, com todos aqueles pensamentos e tagarelices que não são os nossos verdadeiros pensamentos. E a gente se conecta com os nossos verdadeiros pensamentos, aqueles que a gente pensa com Deus, aquele que vem da nossa mente certa, aquela que vem do Espírito Santo. E a gente entra nessa aula de hoje com profunda serenidade, porque essa lição de hoje é um convite de Jesus a uma meditação profunda, a uma quietude, a um descanso. Porque ela diz: eu descanso em Deus.
E o professor Ken diz que essa lição é uma lição particularmente linda e deveria ser lida como uma meditação realmente. E ele comenta que ele espera que ele não arruine essa lição com os seus comentários. Perceba que quando Jesus fala de descansar em Deus, isso está em contraste com a inquietude e a intranquilidade do mundo lá fora da nossa mente. Portanto, vemos novamente que Jesus faz um contraste entre a verdade e a ilusão. O nosso descanso verdadeiro em quietude com Deus, em contraste com o descanso de assassinato do ego, que diz: eu estou quieto e pacífico porque eu consegui o que queria. Quem sabe até um sentimento de eu venci e você perdeu. Eu descanso em triunfo. Note também, o professor Ken diz, como a frase eu descanso em Deus reaparece quase como um tema musical. E Jesus nos pede hoje, pedimos descanso hoje e uma quietude inabalada. Então, por isso eu perguntei para vocês no início da aula hoje, quem de vocês pensa ainda que tem que ter um outro jeito de viver aqui no mundo? Que você gostaria de ser inabalável apesar de todo o tumulto que você vê no mundo? Então, o professor Ken fala aqui, minto, nesse parágrafo do livro de exercícios, e Jesus diz que em uma quietude inabalada pelas aparências do mundo, a gente pede esse descanso. Pedimos paz e serenidade em meio a todo o tumulto que nasce de sonhos de conflito. Pedimos segurança e felicidade, embora parecemos olhar para o perigo e o pesar. Prestem atenção nessa linguagem, embora parecemos olhar. E temos o pensamento que responderá ao nosso pedido com o que estamos pedindo. Jesus não está dizendo que deveríamos desaparecer no topo de uma montanha e descansar em Deus. Não é isso que ele ensina aqui. Jesus não nos ensina a nos afastar do mundo, a negar o mundo. Pelo contrário, ele nos ensina a estar no mundo, mas não ser do mundo. Estar no meio do tumulto, mas não viver o tumulto. Continuar inabalável, num lugar de paz na mente. É um lugar de paz na mente que a gente pode escolher ficar, apesar dos tumultos que a gente parece presenciar no mundo. Ele nos pede que ele nos pede para praticarmos essa lição em meio ao nosso mundo diário de conflito, tumulto, perigo e pesar. A meta é atravessarmos nossas vidas cheias de conflito e tumulto e ainda assim nos sentirmos em paz. Esse é o convite de Jesus hoje. Está em nossas mãos, no nosso livre-arbítrio, aceitar esse convite ou rejeitá-lo. A meta, com certeza... me perdi de novo. Em meio ao tumulto. Em meio ao tumulto da minha mente, eu me perdi de novo. A meta é atravessarmos nossas vidas, então, cheias de transtorno, e tumulto, e ainda assim nos sentirmos em paz. Com certeza,
problemas sempre estarão conosco, pois eles são as projeções da culpa que ainda está conosco, na parte da nossa mente errada. Escolhendo o perdão, no entanto, o problema na mente desaparece, assim como os problemas percebidos no mundo. O que permanece é a paz e a quietude que vem do descanso, que é o efeito feliz de liberarmos nosso apego à culpa. Olha o apego à culpa. Lembra que eu perguntei no início da aula? Tem aqueles irmãos que desejam, de alguma maneira, encontrar um outro jeito de viver no mundo em paz. E tem aquele irmão que ainda está num lugar que ele diz: é impossível eu viver em paz vendo tudo que eu estou vendo no mundo. Então, esse irmão só precisa liberar o apego à culpa, porque ele está apegado à culpa se ele ainda acredita que ele não pode ter paz devido ao que ele assiste no mundo. No momento em que a gente se liberar da culpa, a gente não só vai ter sinceridade em querer viver aqui em paz, apesar de tudo que a gente vê, como a gente vai conseguir fazer. Jesus diz mais uma vez: eu descanso em Deus. A lição de hoje. Esse pensamento te trará o descanso e a quietude, a paz e a calma, a segurança e a felicidade que buscas. Eu descanso em Deus. Esse pensamento tem o poder de despertar a verdade adormecida em ti, cuja visão vê além das aparências. Essa mesma verdade em todos e em tudo que existe. Esse pensamento, essa prática que ele nos pede para fazer hoje, eu descanso em Deus, ele vai nos ajudar a ter a visão que nos permite ver além das aparências, além do que parece que a gente está presenciando no mundo. E o professor Ken diz: nós começamos com as aparências, isso é, você e eu somos diferentes, com metas diferentes. Pedir a ajuda de Jesus nos leva além das aparências, para a verdade. Conforme sua visão de interesses compartilhados, substitui nossos julgamentos. Portanto, nossos olhos realmente se abrem e nós despertamos do sonho de separação. Eis aqui o fim do sofrimento para o mundo todo. Para todos os que jamais vieram e que ainda virão para passar algum tempo aqui, no sonho. Eis aqui o pensamento em que o Filho de Deus nasce de novo para reconhecer a si mesmo. Agora prestem atenção o que Jesus quer dizer com o Filho de Deus nasce de novo. O professor Ken clareia para nós dizendo que isso não faz sentido se você não entender que o passado, presente e futuro são um e que o instante santo não é parte do tempo linear. Portanto, Jesus não fala de fazermos qualquer coisa no mundo ou de inventarmos uma mágica que desfaz o passado e liberta o futuro. Seu assunto é o amor, que é eterno. Ele não fala ainda aqui sobre o que ele quer dizer com
que ele quis dizer com o Filho de Deus nasce de novo? Mais adiante. Eis aqui o pensamento em que o Filho de Deus nasce de novo para reconhecer a si mesmo. E o professor Ken repetiu esse parágrafo. E agora ele diz: o termo nasce de novo é usado num curso em milagres de forma bem diferente do seu uso comum. Aqui, nascer de novo significa escolher outra vez. Quando escolhemos o ego, pensamos que tínhamos vida, quando era realmente morte. Escolhendo a morte do ego, renascemos, porque deixamos Jesus nos lembrar que nosso Criador não é o ego. Assim, nascemos novamente para a nossa realidade como o Filho único de Deus. Eu descanso em Deus, completamente imperturbável. Esse pensamento te carregará através das tempestades e da discórdia, além da miséria e da dor, além da perda e da morte, e mais adiante em direção à certeza de Deus. Não há sofrimento que Ele não possa curar. Não há problema que Ele não possa resolver. Não há nenhuma aparência que não se volte para a verdade diante dos teus olhos, pois tu és aquele que descansa em Deus. Como sempre, o pensamento para o dia é destinado a ser praticado. Isso significa olhar para as tempestades e disputas, miséria e dor diárias com os olhos de Jesus. Vendo o mundo de forma diferente, sabemos que nada ali pode afetar o amor e a paz interior. Essa então é a essência de um curso em milagres. Essa então é a essência de um curso em milagres que nos ensina que nada tem efeito, nenhuma ilusão tem efeito sobre a realidade do Filho de Deus. Então, essa é a essência de um curso em milagres, que é o motivo pelo qual Jesus precisa que estudemos e pratiquemos seus ensinamentos, para sermos como Ele. Raios de luz que chamam outras mentes para se unirem em seu descanso. Esse é o dia da paz. Descansas em Deus. E enquanto o mundo é dilacerado por ventos de ódio, o teu descanso permanece completamente imperturbado. Isso não significa que você não vê o ódio no mundo. Significa que você não o deixa perturbar sua paz. O mundo tem que estar cheio de ódio porque esse é o motivo pelo qual ele foi feito. E o amor não tem lugar aqui, apenas no céu, quando você despertar dos sonhos do ego. No entanto, nesse mundo, o perdão ao ódio é possível, quando você não o encara pessoalmente ou o deixa afetar você. Não o encara pessoalmente, por que ele diz isso? Porque ele sempre pede para que a gente olhe para as ilusões de ódio, de culpa, de medo, de horror, de dor, com Jesus, nunca sozinho. Tal visão acontece porque sua mente repousa na fundação do amor muito mais do que no ódio do ego. O teu descanso é o da verdade. As aparências não podem interferir em ti. Lembra lá em cima quando ele disse
as aparências do mundo que a gente parece ver? É isso. As aparências não podem interferir em ti. Chamas a todos para que se unam a ti no teu descanso, e todos ouvirão e virão a ti, pois descansas em Deus. Esse não é um chamado e uma vinda externa. Eles podem ser refletidos externamente, mas estão presentes apenas em nossas mentes, as quais, quando unidas a outras mentes, compartilham sua paz e descanso. Eles todos os nossos irmãos, eles não ouvirão outra voz senão a tua, porque deste a tua voz a Deus e agora descansas nele e deixa-o falar através de ti. Nele não tens cuidado nem preocupações, não tens fardos, ansiedades ou dor, medo do futuro ou arrependimentos passados. Jesus não diz que descansar em Deus vai tirar nossa individualidade. Calma, sem medo, sem ansiedade. Ele não quer nos amedrontar. Nesse estágio do nosso aprendizado, é importante entender que quando descansamos em Deus, retemos um senso de ser, mas um senso que é livre da dor. Lembre-se de que o Espírito Santo não tira nossos relacionamentos especiais de nós, incluindo aquele com o nosso ser. Ele os transforma de instrumentos de dor e culpa em instrumentos de perdão e alegria. Como explica a seguinte passagem do capítulo 18. O Espírito Santo, sempre prático em seu juízo, aceita os teus sonhos e os usa como um meio de fazer com que despertes. Tu os terias usado para permaneceres adormecido. Eu disse anteriormente que a primeira mudança, antes dos sonhos desaparecerem, é que os teus sonhos de medo são transformados em sonhos felizes. É isso que o Espírito Santo faz no relacionamento especial. Ele não o destrói, nem o arranca de ti, mas ele o usa de um modo diferente, como uma ajuda para fazer com que o propósito do Espírito Santo seja real para ti. O relacionamento especial permanecerá, não como uma fonte de dor e culpa, mas como uma fonte de alegria e liberdade. Ele não será apenas para ti, pois é aí que está a sua miséria. Assim como a sua não santidade o manteve como uma coisa à parte, a sua santidade virá a ser um oferecimento para todas as pessoas. Isso que eu estava conversando outro dia, que a gente tem um medo de perder esses relacionamentos especiais, né? Então a gente pensa assim, como então eu deixaria de amar tanto um filho? Que aqui no mundo a gente diz que é o amor mais puro que a gente tem, mais verdadeiro, o amor por um filho. E, na verdade, o que Jesus nos pede não é que a gente ame menos um filho, mas que a gente possa estender esse amor a toda a filiação. Porque é óbvio que a gente vê diferença aqui. A gente vê totalmente diferença do amor especial que a gente tem por um filho e de um amor por qualquer outra pessoa. Inclusive,
tem diferenças nos próprios relacionamentos especiais, né? Que um a gente ama mais que o outro. Então, isso é o sistema de pensamento do ego, que coloca hierarquia em tudo, né? E eu tinha aquele peso, assim, pensando, nossa, mas Jesus, como que vai ser possível isso? E eu não ter mais esse relacionamento especial com a minha filha, né? Então, até minha própria professora disse, né? A gente pede para que esse relacionamento especial seja curado, purificado. Esse relacionamento especial de pais e filhos, que ele seja um relacionamento santificado, purificado, né? E que esse amor se estenda a toda a filiação. Então eu não tenho que amar menos a minha filha, amar menos os meus pais, mas estender esse amor a toda a filiação. Portanto, damos os pequenos passos que gentil e pacientemente nos levam através da dor para a paz, do tempo para o instante intemporal e finalmente para o descanso eterno em Deus. Mas é um processo de graus. A gente não desperta logo para descansar em Deus. É um passo de cada vez. Descansas na intemporalidade, enquanto o tempo passa sem deixar seu toque sobre ti, pois o teu descanso nunca pode mudar de modo algum. Hoje descansas. Jesus descreve uma divisão positiva em nossa experiência. Nós caminhamos pela terra como os outros, mas resta uma parte de nossa mente que está repleta do amor de Jesus. Então, nós caminhamos pela terra ainda como os outros, como se nada tivesse acontecendo aqui, como se a gente não tivesse despertando, né? Mas tem uma parte da nossa mente que está totalmente repleta do amor de Jesus. Isso nos permite, não importando os negócios do corpo ou os eventos do mundo, nunca perdemos nossa paz. Isso nos permite nunca perdermos nossa paz independente dos negócios do corpo e dos eventos do mundo. Assim, não deixamos o mundo, mas o sistema de pensamento do ego. Alguém mais tem dúvida que foi assim que Jesus passou por aqui? O familiar parágrafo final de "eu não preciso fazer nada" resume essa divisão na consciência, na qual estamos em repouso, ainda que nossos corpos possam estar muito ativos. No entanto, uma passagenzinha, outra passagem do capítulo 18, no entanto, sempre haverá esse lugar de descanso para o qual podes retornar. E estarás mais ciente desse centro de quietude no meio da tempestade do que de toda a atividade furiosa que ela desencadeia. Esse centro de quietude, no qual tu nada fazes, permanecerá contigo, dando-te repouso em meio a todas as tarefas trabalhosas às quais fores enviado. Pois a partir deste centro serás dirigido quanto ao modo como deves usar o teu corpo sem pecado. Nós, portanto, vemos o poder de um curso em milagres como um caminho espiritual. Por um lado, aprendemos a natureza ilusória do mundo, enquanto por outro, somos encorajados a sermos instrumentos da paz dentro do mundo da ilusão. E ao fechares os olhos, Jesus pede: afunda na serenidade. Deixe que esses períodos de descanso e pausa
reassegurem a tua mente que todas as tuas fantasias frenéticas não passavam de sonhos febris que se foram. Perceba a aliteração aqui. Afunda e serenidade. Descanso, pausa e reassegurem. Frenéticas, fantasias e febris. Um bônus para aqueles que apreciam essa forma estilística de linguagem. No nível do conteúdo, não somos solicitados a negar nossas fantasias frenéticas, mas simplesmente a entendermos que elas não têm efeito sobre a verdade em nós. Sem nossa crença nelas, os sonhos febris se vão. Deixa tua mente ficar serena e aceitar com gratidão a sua cura. Nenhum sonho amedrontador virá, agora que descansas em Deus. Reserva tempo hoje para passar dos sonhos à paz. Isso significa, mais uma vez, que nada aqui pode afetá-lo. De tempos em tempos, você pode ter sonhos amedrontadores, mas você vai ser capaz de deixá-los de forma bem leve de lado, conforme você percebe que isso não tem nada a ver com você. Voltando ao adorável Desperte Inquietude, de Ellen. É um poema que já vimos em uma lição anterior. Lemos mais um pouco do poema e encontramos essas palavras reafirmadoras. O Cristo está inspirado no lar que ele escolheu como o seu próprio. Sua visão repousa sobre seus olhos e logo você vai observar sua face, a face de Cristo, e vai esquecer as fantasias que pareciam tão reais até que e vai esquecer as fantasias que pareciam tão reais até que a quietude veio. Em As Dádivas de Deus. Essa quietude, renascida quando os sonhos amedrontadores são desfeitos, se torna o lar do nosso repouso. Então, Jesus solicita que hoje, a cada hora que descansas, uma mente cansada subitamente se faz contente. Um pássaro de asas quebradas começa a cantar. Um rio seco há muito tempo voltará a fluir. O mundo renasce a cada vez que descansas e te lembras a cada hora que vieste para trazer a paz de Deus ao mundo, para que ele possa descansar junto contigo. Ele continua sem dizer que Jesus não está falando literalmente sobre as asas de um pássaro sendo curadas ou um rio fluindo. A essas alturas a gente já percebeu as metáforas aqui usadas por Jesus, né? Esses são apenas símbolos da mente certa. Nós poderíamos estar vivendo em meio a um deserto ou uma aridez terrível, sem pássaros em nenhum lugar. E iríamos sentir a paz de Deus. Essas imagens maravilhosas refletem para nós a alegria, paz e quietude que vem às nossas mentes quando escolhemos renascer, quando escolhemos escolher de novo. Uma vez que Cristo é um, ele pode renascer apenas como um. A canção esquecida tem apenas uma nota. Com cada 5 minutos de descanso hoje, o mundo estará mais próximo do despertar. Graças a Deus.
E o momento em que o descanso será a única coisa que existe, vem para mais perto de todas as mentes desgastadas e cansadas, por demais exauridas para seguirem os seus caminhos sozinhas. É por isso que estamos aqui reunidos, porque temos entre nós ainda mentes muito desgastadas e cansadas, exauridas, para seguirem o caminho sozinhas. E elas ouvirão o pássaro começar a cantar e verão o rio fluir novamente, com renascida esperança e com a energia restaurada para andar com passos leves ao longo da estrada, que, de súbito, parece fácil à medida em que a percorre. Essa é uma linda lição, o professor Ken fala aqui, para ser lida quietamente consigo mesmo. E enquanto faz isso, perceba que se você não levar sua dor e sofrimento a esses pensamentos, eles não significarão nada mais do que belas palavras que o inspiram durante 15 segundos. Você então fecha o livro e volta para tudo o que o perturbou previamente. No entanto, trazer o transtorno à beleza da lição, mesmo que apenas durante 5 minutos a cada hora, é tudo que é requerido para compartilhar a visão da lição que se torna a sua até o final dos tempos. Hoje, descansas na paz de Deus e do teu descanso chamas os teus irmãos para atraí-los ao descanso junto contigo. E isso não é alcançado por palavras externas, mas pela simples presença que os lembra de que eles podem fazer a mesma escolha feliz que você fez. O amor sempre chama o amor, para que ele seja ele mesmo. Hoje serás fiel à tua confiança, sem esquecer ninguém, trazendo todos ao círculo sem limites da paz, o santuário sagrado onde descansas. A linguagem religiosa reflete a sacralidade da experiência, não por causa de nada externo, mas por causa da presença amorosa de Deus em nossas mentes. O santuário sagrado de repouso são os relacionamentos perdoados, tornados santos pela decisão de vermos apenas santidade em nossos irmãos e em nós mesmos. Uma passagem aqui, então, do capítulo 26 diz: pensa em como tens que ser santo, já que a partir de ti, a voz que fala por Deus, a voz do Espírito Santo, chama pelo teu irmão amorosamente, de tal modo que possas despertar nele a voz do Espírito Santo que responde o teu chamado. Porque o Espírito Santo é um só e está na nossa mente única. E pensa em como ele tem que ser santo, quando nele dorme a tua própria salvação, unida à sua liberdade. E pensa como ele, o teu irmão, tem que ser santo, quando nele dorme a tua própria salvação, unida à liberdade do teu irmão. Abre as portas do templo e deixa-os vir do outro lado do mundo e de perto também. Os teus irmãos distantes e os teus amigos mais íntimos. Convida-os todos a entrar aqui e descansar contigo. Isso é impossível, o professor Ken fala, enquanto você nutrir pensamentos de especialismo. Algumas pessoas eu amo, outras eu odeio, aquela hierarquia. Algumas quero ajudar, outras quero crucificar. Mais uma vez, Jesus não fala de qualquer coisa
paterna, mas de uma experiência de amor que abraça a filiação como um todo. É na mente. Se você realmente desejar segurar a mão de Jesus e caminhar para casa, precisa soltar as mãos de todos aqueles que odeia ou pensa amar. Você precisa deixar para trás cada pensamento de especialismo e ir até Jesus, como ele diz, com mãos totalmente vazias. Assim, a porta ancestral, que até então esteve fechada, é aberta. E todos os nossos irmãos são bem-vindos para que possamos cantar juntos a linda canção que foi relembrada em nosso descanso. O fim é certo e garantido por Deus. Quem fica diante de uma imagem sem vida, quando a um passo de distância, o Santo dos Santos abre uma porta antiga que conduz para além desse mundo? Vamos esperar aqui em silêncio e ajoelhar um instante em gratidão a Ele que nos chamou e nos ajudou a ouvir o seu chamado, o Espírito Santo. E então vamos nos erguer e seguir com fé ao longo do caminho até Ele. Agora estamos certos de que não caminhamos sozinhos, pois Deus está aqui e com Ele todos os nossos irmãos. Agora nós sabemos que nunca mais vamos perder o caminho outra vez. Começa de novo a canção que havia parado por um instante, embora nos pareça que ela tenha ficado sem ser cantada por uma eternidade. O que aqui se iniciou vai crescer em vida, força e esperança, até que o mundo se aquiete um instante e esqueça tudo que o sonho do pecado havia feito dele. Que aula maravilhosa, professor Ken. E ele ainda iniciou a aula com medo de estragar tudo. Ele só deixou essa aula ainda mais linda, não é? Hoje descansas na paz de Deus, quieto e sem medo. Cada irmão vem para descansar e oferecer o descanso a ti. Descansamos juntos aqui, pois é assim que o nosso descanso se faz completo. E já recebemos o que estamos dando hoje. O tempo não é o guardião do que damos hoje. Estamos dando àqueles que ainda não nasceram e àqueles que já passaram, a cada pensamento de Deus e à mente na qual esses pensamentos nasceram e onde descansam. E nós lembraremos a eles do seu lugar de descanso toda vez que dissermos a nós mesmos: eu descanso em Deus. O local de descanso é a parte da mente na qual habita o pensamento eterno de Deus, abraçando o Filho de Deus como um só. Nesse instante eterno, nós encontramos nosso repouso, ao ouvirmos a voz de Deus falar gentilmente conosco sobre amor, conforme falamos com nossos irmãos. As linhas finais de Desperte Inquietude provêm uma adorável conclusão para a discussão dessa adorável lição. Mais uma vez a passagem de As Dádivas de Deus. O Filho de Deus veio para se unir a você agora. Sua mão brilhante está no seu ombro
e a voz silente de Deus fala incessantemente do céu. Você vai ouvir sua única mensagem chamando para si próprio, da sua morada, para despertar em Deus.